Meu irmão e minha irmã, hoje dia 8 de outubro, domingo, 27º do tempo comum. Vamos escutar o que nos diz para nós hoje a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos no Evangelho deste domingo uma continuação daquele do domingo passado. Se nós nos recordamos bem, Jesus, domingo passado, já estava falando, de fato, com os anciãos e com os sacerdotes. Já estava lhes direcionando algumas palavras. Semana passada falava da parábola do pai que tem 2 filhos e pede para que os filhos vão trabalhar na vinha. O primeiro diz que vai, depois não vai. O segundo diz que não vai e depois se arrepende e vai. Jesus que fala a respeito do arrependimento, da possível, sim, mudança de vida e recuperar o caminho do Senhor. Hoje Jesus fala de uma outra parábola. Jesus hoje, e também a primeira leitura de hoje, estão falando de Deus que é este proprietário, que é este vinhateiro, que constrói uma vinha, que escolhe o melhor lugar, que protege com as cercas, que aduba, que faz de tudo para que as parreiras deem boas uvas, para que o fruto chegue. De fato, o Evangelho diz que o proprietário construiu um lagar, ou seja, aquele lugar onde se amassam as uvas para fazer o vinho, porque espera que os frutos cheguem, quer que os frutos cheguem. De fato, esta parábola está falando a respeito do povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus para dar frutos, que Deus escolheu, preparou, protegeu, porém que não deram frutos. De fato, mataram, apedrejaram, expulsaram os mensageiros do proprietário, como diz a parábola, que foram os profetas. Depois, quando Deus mandou o seu próprio filho, Jesus, filho do patrão na parábola, mataram, queriam usurpar da sua herança, a herança que significa o controle, a soberania, o poder, o senhorio sobre todo o povo de Deus. O que é então que estas leituras, esta liturgia da palavra deste domingo, pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é termos de fato essa consciência de que Deus faz e fez e fará de tudo para que nós possamos dar bons frutos. Para que a gente pare de dar uvas amargas para os nossos irmãos e dê bons frutos. A segunda leitura de hoje nos fala, Paulo fala aos Filipenses, dar frutos de verdade, de justiça, de pureza, de amor ao próximo. Frutos que corroboram, que são coerentes com o Evangelho, que reafirmam o Evangelho. São esses os frutos que Deus espera de cada um de nós. A gente ainda escutando esta parábola pode se perguntar: quem estou sendo ultimamente? Sou dos trabalhadores que preguiçosamente estão ali na vinha do Senhor, sem dar frutos, apenas aproveitando dos seus benefícios, aproveitando da sombra, da água fresca e punindo e expulsando aqueles que vêm falar que devo me mover, que devo dar frutos? Ou será que sou esses
que vêm enviados pelo Senhor a movimentar um pouco, a incentivar os outros nossos irmãos a darem frutos. Quem estou sendo? E enfim, a última coisa, lembrar que para os homens, aqueles que não cumprem com o que Deus pede, os homens dizem que tem que matá-lo. Aqueles que transgridem as regras, as leis, as normas, nós dizemos que morra, como esses disseram a respeito dos trabalhadores impiedosos da parábola. Deus, porém, faz o contrário. Deus é paciente. Deus espera que se convertam, que mudem de vida. Esta parábola nos fala, então, a respeito da paciência de Deus, do saber esperar, do saber que cada um tem o seu tempo, de não simplesmente querer matar e terminar tudo de uma forma rápida. Saber esperar é o que Deus também pede para cada um de nós, que a gente saiba ser paciente com os nossos irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste domingo, início de uma nova semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.